Fala pessoal, beleza? Então, vídeo novo no canal. Não se esqueçam, se inscrevam aqui, deem um like e vamos lá. No vídeo de hoje, vamos conversar aqui sobre algo que qualquer pessoa que pensa em economia, investimentos, em qualquer coisa que envolva dinheiro, vai pensar: por que alguns países são mais ricos do que outros? E o que diferencia esses países? Será que é simplesmente o fator econômico? Será que alguns países são predestinados a serem mais ricos e outros mais pobres? Então, a minha ideia é debater com vocês justamente essas ideias e trazer argumentos de uma maneira teórica e prática para explicar, talvez, por que alguns países são mais ricos que outros. E nesse quesito eu vou tentar permear um pouco de aspectos políticos, aspectos econômicos, aspectos sociais, aspectos demográficos, aspectos que vão mostrar para você que não é tão simples a resposta, mas de qualquer maneira eu acredito que isso pode ser um diferencial para que você possa pensar diferente e agir diferente, tá bom? Vamos seguir aqui a nossa ideia. O primeiro ponto, que eu queria trazer é baseado até num livro muito interessante que normalmente as pessoas que estudam economia até acabam vendo, que é Por que algumas nações fracassam. No inglês é Why Nations Fail. É entender exatamente isso. E o autor do livro procura trazer, e eu vou trazer não só o argumento do autor, mas vou trazer a minha vivência, vou trazer outros aspectos práticos e teóricos que vão te ajudar a entender justamente porque algumas nações acabam sendo mais fortes do que outras em economia, tá bom? Vamos lá então. O primeiro aspecto que eu gostaria de trazer é o seguinte: eu vou tentar trazer nessa visão toda um pouco sobre aspecto histórico também, e também vou tentar trazer um pouco, explicar alguns países que já foram muito ricos, impérios que já foram ricos. Eu estou aqui na Áustria, então o Império Austro-Húngaro, que foi um dos maiores impérios que já existiram e foi quase às ruínas. E por que isso aconteceu? Tem um Império Turco-Otomano, que também não existe, que é uma parte da Turquia e outros países, e da onde é que vem esse contexto todo, tá bom? Vamos nessa, então? Tem um aspecto muito interessante que a gente pode trazer, é o México e os Estados Unidos, que são países, em tese, que têm geografias muito parecidas, mas mesmo assim são países que são completamente distintos economicamente falando. Um outro aspecto que às vezes a gente esquece é no caso da Coreia, Coreia do Norte e Coreia do Sul, que antigamente era uma Coreia só. Como uma Coreia, que era só, era um país muito mais homogêneo. E quando a gente compara a Coreia do Norte e Coreia do Sul, regimes diferentes, socialismo, capitalismo, ditadura, livre mercado, então a gente começa a ver que não é só simplesmente países com culturas diferentes. Você pode dividir um país em partes e ver que o desenvolvimento pode ser bem diferente dependendo de como for o aspecto político. Se for capitalismo, se é comunismo, se é socialismo. Um outro exemplo também eu acho muito legal é na Alemanha. Antigamente, depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas: a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental, depois da queda do Muro de Berlim em 89, mostrou exatamente que esse país, essa área da Alemanha, era uma área muito pobre. E depois da Segunda Guerra Mundial, isso é um fato bem curioso e às vezes as pessoas esquecem, a Alemanha, ela até hoje paga um imposto para poder ajudar o desenvolvimento da Alemanha Oriental. Então, a parte ocidental da Alemanha paga um imposto para ajudar a desenvolver a parte oriental, porque era tão diferente, era tão mais pobre, prédios muito que haviam sido destruídos na Segunda Guerra Mundial, então, que estavam mais de 45 anos destruídos, e áreas também que não tinham sido conservadas, foram depois conservadas através desse imposto que foi feito e que existe até hoje. Por mais que o nível não seja tão diferente, o imposto existe até hoje. Então a gente pode trazer o aspecto geográfico, que eu acho muito interessante. A gente pode trazer, por exemplo, que existem áreas que são mais dentro do continente africano. Tem áreas muito diferentes. Na África, a África do Sul, por exemplo, é uma área africana que tem um desenvolvimento muito maior que as outras áreas. Então, por que isso acontece? Esses são aspectos que não são tão simples da gente explicar. E uma das coisas que eu quero dar uma dica, um alerta de spoiler aí para vocês, é que existem duas categorias principais.
quando a gente fala de desenvolvimento de países.